maior exclusivo do Xbox desse ano já saiu pra quem tinha acesso antecipado. E já tá rolando muita treta por causa desse jogo, galera. Alguns youtubers e alguns streamers estão dropando o jogo porque eles não estão curtindo o jogo. Que tá gerando muitas tretas, né, na famosa guerra dos consoles. Conhece? Aquela famosa guerra dos consoles, né? Nós contra eles. Então, vem comigo nesse vídeo aqui, você vai entender o porquê esses caras estão reclamando tanto do jogo e estão engavetando ele de vez. Vamos lá. Já pensou se eu pudesse contratar minha própria equipe para ajudar você a criar e crescer teu canal no YouTube por menos de R$2 por dia? Eu sei, pode parecer loucura, mas é quase isso que vai acontecer se você se tornar um membro do YouTube Club, a maior comunidade de crescimento para youtubers da internet. No nosso plano full, que é o plano mais completo, a minha equipe e eu, a gente vai compartilhar todas as estratégias que a gente utiliza aqui nesse canal e vários outros canais também que a gente tem, que vocês nem conhecem, além de oferecer chat exclusivo no Discord para interação, estratégias para canais backstage, caso você tenha ou queira criar um canal sem aparecer, lives exclusivos com muito conteúdo, contato com outros youtubers grandes, você ainda assiste as gravações ao vivo e muito mais. E claro, como sempre, você tem 7 dias de garantia para conhecer por dentro, sem risco financeiro nenhum. Você não tem nenhum risco. Então se você quer ficar por dentro das estratégias que eu mesmo utilizo aqui no canal, corre no primeiro link da descrição que eu te espero lá. NS Trunks, Peter aqui! Galera, o hype pra cima do Starfield já tava gigante por conta do marketing e por causa do outro grande exclusivo do Xbox do ano, o Redfall ter sido um fracasso total. Aí esse hype aumentou ainda mais com as primeiras notas que o jogo foi recebendo no Metacritic, né, que na grande maioria eram notas altas, tipo 100, 95, 90, ou seja, tava recebendo boas notas. Mas essas notas começaram a gerar desconfiança, porque com as lives, com as análises de vários youtubers, as coisas pareceram bem diferentes. Vocês sabem como é que é isso? Aquela análise daquelas primeiras notas que vão da crítica e tal, entende? Isso costuma mudar quando começa a passar mais tempo. Então tem muitos que já criticaram fortemente o jogo, criticaram gráfico, criticaram a performance, a mecânica do jogo, enfim. Muita coisa não tá agradando essa galera. Além disso, alguns gamers até desistiram do jogo completamente, principalmente porque as expectativas estavam nas alturas. Parece que o jogo não conseguiu alcançar todas as expectativas. Você vai muito aquecido, acontece isso. Então, porra, deixou muita galera decepcionada, tá gerando muita zoação por causa da guerra de consoles. Então bora entender quais são os pontos que tá mais desagradando a galera, que tem mais gerando tretas, aquelas tretas infinitas e que já fizeram muitos droparem o jogo, apesar de ter recebido altas notas, né, no Metacritic. Listei tudo pra vocês, vamos lá. Falta dos 60 FPS. Vou começar logo com vocês com a maior polêmica do jogo, que já tinha sido revelado bastante tempo atrás. Galera, o jogo nos consoles só roda a 30 FPS. Coisa que parecia ser inadmissível no começo dessa nova geração de consoles, especialmente do console da Microsoft, que é considerado o mais poderoso do mercado. Só que o jogo chegou rodando a 30 frames por segundo. E aí a galera pira, né? Muitos começam a reclamar do jogo por causa disso. Que isso? Tem câmera lenta, você não consigo. Tá muito ruim, né? Aquela coisa. E dá pra entender, porque, porra, o jogo tem combate focado no tiro, entende? E jogar jogo de tiro 30 FPS, pô, é uma parada complicada. Parece eu jogando em 120, né? Porque eu sou ruim mesmo. Mas, pô, imagina a galera que é boa. Certo que o jogo, beleza, tem a opção de mudar de câmera e tal, né? Deixando ela em primeira e terceira pessoa. Na segunda opção, ou seja, na terceira pessoa, essa parada dos 30 FPS dá uma amenizada, né? Dá uma suavizada. Mas ainda vai incomodar muitos gamers mesmo assim. A galera pira, rapaz. Eu tô falando da galera especializada, né? Os caras que, pô, manjam pra caramba, né? Exploração espacial. Galera, presta atenção, a grande propaganda do jogo, o que eles mais, né, usaram pra anunciar o jogo era a exploração espacial. Porra, Open Universe. Tanto que tinha muitos fãs achando que seria uma coisa de outro planeta, literalmente, né? E tá parecendo que não é bem assim. Exploração espacial que não é de outro planeta. Galera, pra você viajar de um planeta pro outro, você não pega a tua nave e voa pra lá manualmente. Em vez disso, você tem que escolher o ponto onde você quer ir e aí o jogo te joga pro ponto. Sabe? Tipo, mostrando uma cena da tua nave decolando e ela brota lá na frente do planeta ou na lua que você tava querendo ir. Tipo, você spawna lá, sabe? É isso. Pra pousar nos planetas, a parada é a mesma. Você seleciona o ponto onde você quer pousar no planeta e automaticamente tua nave aparece descendo no ponto, entende? Porra, aí os gamers ficaram frustrados. Cadê? Eu quero viajar! Porque eles queriam poder sair da órbita de um planeta e ir pra outro planeta manualmente. Daquela relaxada, viajar pelas estrelas, né? E não... E surgir no outro. Não pode, pô. Infelizmente, o jogo não tem essa viagem toda. E pra piorar, essa exploração vem com 2 telas de loading, né? De carregando lá, né? Que quebram totalmente a imersão do jogo. Falando em loadings. Os loadings são mais do que comuns nos games. Tô acostumado a isso
Desde a época da Atari não, né? Não tinha loading. Mas enfim, PlayStation 1 tinha muito. Mas nessa nova geração, pô, a expectativa é que eles fossem menores e menos frequentes. Porra, fala sério. Alguns jogos conseguiram isso, mas o Starfield não parece que conseguiu, não. Galera, pra você viajar de um planeta pro outro, são 2 telas de loading. Ou seja, ao invés de você relaxar passeando nas estrelas, você fica vendo tela de loading, entende? Pra você entrar numa base, tem uma tela de loading. Pra sair dessa base, também aparece uma telinha preta lá, loading, carregando. Só que essas telas são bem curtinhas, coisas de 1 ou 2 segundos. Só que, mesmo curtas essas telas, elas quebram todo o ritmo do gameplay. Só que essas não são as piores que o jogo tem. A pior, disparado, é depois que você morre. Presta atenção. Galera, o loading, depois de morrer, são os mais longos de todos. Não deveria ser loading, deveria ser longos. Entende? Mais até do que inicial. Esse loading de respawn, quando você está spawnando lá, varia muito. Mas sempre são longos para os dias de hoje. Tem jogo que o respawn é instantâneo, que tipo, leva poucos segundinhos lá. Mas o do Starfield leva um tempo bem maior e acabou deixando vários youtubers e streamers full pistola com isso. O cara tá lá fazendo a live, tá lá por loading pra respawn, não dá. Exploração dos planetas. Da mesma forma que a exploração espacial, a outra grande propaganda do jogo era a exploração dos planetas. Todo mundo achou que poderia pousar no planeta e explorar esse planeta de uma ponta a outra. Tipo, realmente open world, open planet. Mas aí com o lançamento do jogo deu pra perceber que não é assim que funciona. Quando você pousa num planeta, você tem um perímetro determinado para explorar. É um perímetro grande? Porra, bastante grande. Tanto que para chegar no fim dele, tipo, você tem que andar por uns 10 minutos, como vários youtubers mostraram aí. Só que isso decepcionou geral. Todo mundo tava achando que desceria no planeta e poderia explorar toda a superfície dele. Mas foram todos pegos surpresa aí com essa mecânica que limita a exploração, né? Chega no final, aquela coisa, né? Não dá. Tinha cara achando que cada planeta teria um mapa de GTA V pra explorar. Mas o mapa de cada planeta não chega nem perto de ter um mapa tão grande quanto o de GTA, tipo, tá longe. A exploração limitada assim tá virando um prato cheio pra muitos droparem essa mecânica até o jogo. Pouca variedade de planetas. O jogo prometeu 1000 planetas. E sim, né, de fato entregou esses 1000 planetas, mas poderia ter sido bem melhor. Galera, pra começar, né, desses 1000 planetas, só 10% tem vida, como eles já tinham afirmado, inclusive, antes do jogo lançar. Então, teriam 900 planetas sem vida, mas completamente únicos. Só que não foi bem assim, não. Tem muitos caras lá que nem estão jogando as missões principais e estão testando pra ver se todos os planetas são tão únicos assim. E a descoberta foi que não são. Muitos desses 900 planetas são desertos puros. Deserto puro, não tem nada. Tu vai andando, parece aquelas sondas que olham pra Marte, entende? Sabe que tá sempre reusando o vídeo, né? São planetas de areia, de pedra. O que muda de um pro outro? As cores. Tem planeta com areias vermelhas, pedras marrons. Tem planeta com areias brancas, tem pedras pretas, né? E aí tem planeta de areia marrom, de pedras marrom, não importa. Os planetas são formados de forma procedural, mas com pouquíssima, para não falar nenhuma variedade. Os planetas mais bonitos, mais variados, estão tudo na campanha principal do jogo. Então quem quiser só ficar explorando os planetas, porra, vai se decepcionar bastante, como muitos já estão se decepcionando por aí. Monótono. O jogo em si não é monótono, só que ele oferece opções para que fique assim. Galera, na hora de resolver algumas missões, o jogo te dá várias opções, como por exemplo, resolver na conversa, pagar para resolver, ou até resolver no tiroteio. Mas aí conforme você vai jogando, você vai perceber que a multidão no jogo é escassa, não tem muita gente. Você não vai ter munições suficientes para resolver no tiroteio toda hora. E você vai acabar sendo forçado a resolver no diálogo ou pagando. E isso acaba transformando o jogo num jogo mais parado, cheio de diálogos, com pouca bala cantando. Você quer o quê? Pô, você quer isso, né? Tem pessoas que gostam de jogos com ritmo mais tranquilo, mais de boa e tal, né? Só que tem outra galera lá que, pô, odeia esse ritmo mais parado. Por isso que tem muita gente criticando o quanto o jogo parece morto, porque muitas missões podem ser resolvidas na conversa. Porra, tu tá jogando jogo de Naruto? Não dá, né, cara? No conversinha. E aí resolver coisas na conversa desagrada mais do que agrada. Expressões faciais. Esse eu já vi vários, né? No Twitter tem vários. Você já deve ter visto algum meme aí das expressões faciais dos NPCs do jogo pelas redes sociais. Alguma deve ter se deparado. E na boa, galera, esse é um dos pontos mais fracos e medíocres pra baixo do jogo. Medíocre pra baixo. Porque assim, muitos já perceberam que o jogo é mais sobre interação com pessoas do que exploração e tiroteio. Né? Tem que conversar lá com a galera, conversar muito, né, com outros personagens também ao longo do jogo. Agora, imagina você passar boa parte do jogo tendo que bater papo e os caras são totalmente sem expressão nenhuma. É isso, cara, tu vai ficar assim. É mentira. São bonecões de posto.
com os olhos esbugalhados. Tá falando, é isso, cara. E são feios até o talo. Ou seja, exatamente o que eu tô mostrando pra vocês, eu mesmo. E todos estão reclamando disso, porque, porra, já que o jogo é tão focado no diálogo, tinha que estar dando uma atenção maior pros NPCs. Tá começando com o quê? Com um bonecão de posto? Pô, principalmente nas expressões faciais deles. Tanto que tem cara que tá jogando e tá pulando todos os diálogos, perdendo uma boa parte da história que Starfield tem. Justamente por isso, por causa dos NPCs serem horríveis e eles não conseguem passar emoção nenhuma. Parece que todos estão lotados de botox, não conseguem expressar emoção nenhuma mais. Bugs. Galera, bugs em jogos é a coisa mais comum desse mundo. A gente até aprendeu a curtir, concorda? Vide aí, FIFA, né? FIFA tá aí pra gente não deixar de mentir, de gosta. Mas teve caras de dentro do desenvolvimento do jogo que falaram pra insiders que o jogo seria praticamente sem bugs nenhum. Só que a internet agora tá cheia de bugs que os jogadores estão encontrando dentro do jogo. Porra, é personagem sem cabeça. Poderia até ser alien, né? Mas não é. Mas tá lá, aparecendo só os olhos dos personagens, só os dentes, bugs de texturas, bugs de personagens entrando dentro das paredes. Isso é até normal, né? Mas, pô, esse tem muito. Bugs de todos os personagens ficarem carecas. Parece que fazem de propósito. Tem muito bug. Mas é importante lembrar que muitos desses bugs já foram corrigidos com atualizações. Mas tem muito youtuber pegando no pé do jogo porque, pô, os caras afirmaram antes do jogo lançar que não ia ter bug nenhum. Ia ser zero, rodaria perfeitamente do começo ao fim. Aí os caras dão um piti. Mas assim, todo mundo já sabia que teria bugs. Mas estão pegando no pé e criticando por causa dessas afirmações desnecessárias que irritaram demais. E que não vai ser perdoada tão cedo assim. Você já jogou? O que você acha dessa treta toda? Comenta aqui embaixo. Manda culpado, cita nomes, eu quero nomes, hein? Manda ver. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Que é isso, pô? Eu vou fugir de treta? Não tô mexendo, eu trago mais é pra vocês, né? Tamo junto pra caramba, se inscreve, ativa o sininho. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera, até a próxima. Fui!